Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que todos estejam bem, que já estejam aí preparados para as nossas próximas aulas. Vocês gostaram das aulas passadas? Ainda se recordam do que a gente estudou? Sim, não é? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão do que nós começamos lá umas aulas atrás, tá bom? Lembra que nós iniciamos as nossas aulas pela TV com o gênero Código de Defesa do Consumidor? Estão lembrados, não é? Pois bem, hoje nós vamos continuar o estudo desse gênero textual, tá bom? E conhecer e aprimorar um pouquinho mais e revisar as nossas habilidades, tá bom? Mais uma vez aqui com vocês a professora Nara, de Língua Portuguesa, para ministrar essa aulinha para o sexto ano, tá bom? Vamos lá, prestem bastante atenção, ok? Na aula de hoje, uma aulinha de revisão, nós vamos continuar revendo o gênero textual Código de Defesa do Consumidor e vamos revisar uma habilidade que já é amiguinha de vocês. Qual é a habilidade? Ler e compreender carta de reclamação, carta pessoal, diário, Código de Defesa do Consumidor, post e comentário, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. Então, já coloquei aí em negrito. O foco da nossa habilidade hoje é ler e compreender o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Considerando ali a situação comunicativa e também o tema do texto, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, como hoje é uma aula de revisão, vamos recordar aqui um pouquinho. Vocês lembram ainda o que é o Código de Defesa do Consumidor? Trouxe até a imagenzinha aí do lado para vocês já irem analisando. Tá vendo essas pessoas aí já de olho nesse livro aí que vocês estão vendo com o título Código de Defesa do Consumidor? Então vamos lá, vamos recordar. O Código de Defesa do Consumidor, turminha, é uma lei abrangente, que a gente já falou dela nas aulas passadas, a Lei 8.078/90. Esta lei trata das relações de consumo em todas as esferas, e hoje eu trouxe aqui para vocês já para a gente ir aprofundando um pouquinho mais o assunto, tá? Na esfera civil, define responsabilidades dos fornecedores e os mecanismos para reparar os danos causados aos consumidores. Olha aí, então na esfera civil, o Código de Defesa do Consumidor vai definir aí as responsabilidades dos fornecedores e também os mecanismos para reparar os danos que forem causados aos consumidores, tá bom? Na esfera administrativa, o papel do poder público nas relações de consumo, que deve atuar como gestor de conflitos. Então, até nisso, até nessa esfera, o Código de Defesa do Consumidor vai atuar, tá bom? E também na esfera penal, vai tratar ali dos crimes e das punições para os fornecedores de produtos e serviços que desrespeitam os direitos dos consumidores. E aí é muito importante esse trechinho aqui, para que vocês entendam que lá no Código de Defesa do Consumidor, nessa lei que vai tratar ali das relações de consumo, que vai tratar dos direitos dos consumidores, ela vai trazer as penalidades, tá? As punições para os crimes que os fornecedores cometerem, tá bom? Pode ser um crime intencional ou não intencional, mas há punições também, tá bom? O Código de Defesa do Consumidor, como a gente já viu nas aulas passadas, já define, ali já no início do código, lembram da nossa leitura da aula passada? Já define o consumidor e fornecedor em seus artigos 2º e 3º, respectivamente. No 2º artigo vai ter ali a definição de consumidor e no 3º vai ter a definição de fornecedor. Vamos recordar? Olha aí, no artigo 2º vem dizendo que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A gente estudou bem isso, né? Consumidor é a pessoa que compra um produto, uma mercadoria ou um serviço, que consome, que compra para si ou para os seus, tá bom? E no artigo 3º, vem dizendo que é fornecedor. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviços, tá bom? Então, aí já nos artigos 2º e 3º, o Código de Defesa do Consumidor já define, já diz o que é um consumidor e o que é um fornecedor, tá bom? Ainda no artigo 3º,
o Código de Defesa do Consumidor, lá nos parágrafos 1 e 2, vai também definir o que é produto, o que é serviço. Já deixa ali bem explicadinho o que é o produto e o que é o serviço. Recordando, parágrafo 1º, produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Vimos isso, não foi? Já serviço, no parágrafo 2º, o Código de Defesa do Consumidor vem dizendo que é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, pagamento, né? Inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, tudo isso aí a gente já viu nas nossas primeiras aulas sobre o Código de Defesa do Consumidor, não foi isso? Então, vamos lá. Por enquanto, estamos aqui só revisando, tá bom? E os direitos básicos do consumidor? A gente viu que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que vai tratar ali dos nossos direitos enquanto consumidores, não é isso? Mas você é aluno do 6º ano, você papai e mamãe que está aí acompanhando a aula, vocês conhecem seus direitos enquanto consumidores? Sabem que direitos são garantidos nessa lei? E aí? Olha a imagenzinha aí do lado, ó. Tá vendo um meninozinho? Foi comprar uma fruta ali, não é? Na banquinha. E aí, quando ele pega a fruta, compra a fruta e tal, ele vai ver, quando vai comer, provavelmente, que a fruta estava estragada, que tinha um bichinho, né? E aí, ele tem algum direito? Ele tem direito de ir até a banquinha do seu Joãozinho ali e questionar e pedir o dinheiro de volta ou pedir uma mercadoria melhor? Ele tem esse direito, não tem? A gente viu. É o direito dele enquanto consumidor. E esses direitos são garantidos no Código de Defesa do Consumidor, tá? Lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, esse artigo traz alguns desses direitos básicos que nos competem enquanto consumidores, tá bom? Que são destinados a nós enquanto consumidores. Eu trouxe aqui um resumozinho desses direitos, tá bom? Para vocês analisarem. Depois vocês vão procurar fazer uma leitura com mais calma deles, tá bom? Então, o que é garantido lá no artigo 6º como direito do consumidor? Proteção da vida e da saúde. Isso é fundamental, é importante. Qualquer produto que a gente compre, qualquer mercadoria ou serviço, deve ter uma garantia de que aquilo de que certa forma, aquilo não vai prejudicar a nossa vida, não vai prejudicar a nossa saúde, tá bom? Então, a proteção da vida e da saúde é um direito garantido ali. Por isso que, quando a gente compra um produto e esse produto mexe com a nossa saúde, prejudica a nossa saúde ou põe em risco a nossa vida, isso ali é um problema e deve ser resolvido, tá bom? Educação para o consumo, isso também é um direito garantido lá no artigo 6º. Liberdade de escolha de produtos e serviços, tá? Ninguém deve ser obrigado a comprar um produto, tá? Ninguém deve ser obrigado a adquirir um serviço. Eu adquiro um serviço, eu adquiro um produto de acordo com a minha vontade, com o meu desejo, tá bom? Então, isso também é um direito garantido no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Informação, isso é importantíssimo, gente. Vamos pegar, por exemplo, aqui, algumas pessoas têm problemas de saúde, pessoas que não podem ingerir, por exemplo, certos produtos, certas substâncias que tem nos produtos que a gente compra, né? Então, digamos que alguém tenha algum problema de saúde que não possa consumir leite, por exemplo, um produto à base de leite. E aí eu vou lá comprar um produto e esse produto é à base de leite, mas não está descrito lá, as informações não estão bem claras. Isso pode prejudicar a minha saúde de certa forma. Então, nós, enquanto consumidores, temos direito à informação, tá? A gente tem que saber tudo que tem naquele produto, o que tem, o que não tem, tá bom? Tudo tem que ficar muito claro. É o direito à informação. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Isso aqui também é muito válido, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Nós, enquanto consumidores, temos que ter muito cuidado, mas é uma obrigação do fornecedor ficar mais atento ainda a publicações enganosas, tá bom? Abusivas, que de certa forma nos induzem a consumir algo, até de forma, às vezes, obrigatória, né? Proteção contratual é outro direito também garantido aí no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Indenizações, caso alguma coisa saia errada, isso também é garantido, tá? Acesso à justiça, importante demais, tá bom, pessoal?
facilitação da defesa dos nossos direitos enquanto consumidores e ainda a qualidade dos serviços públicos, tá bom? Esses são os direitos aí básicos do consumidor, pessoal. São os direitos que, o nome já está dizendo, são básicos, tá? É claro que se a gente for atrás, a gente vai ter outros direitos, vai encontrar outros direitos, mas os básicos são esses: proteção à vida, à saúde, tá bom? Acesso à informação, proteção contratual, tá bom? Tudo isso que está descrito aqui está garantido lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Depois dá uma pesquisadinha e tenta ler melhor, que lá está bem explicadinho, tá bom? Cada um deles. E aí, pessoal, já para a gente começar a ver aqui o texto, parte dele, né? Falei para vocês nas aulas passadas que não tem como a gente ler o Código de Defesa do Consumidor todo aqui na nossa aula, mas a gente vai conhecendo algumas partes dele de acordo com o decorrer dessas aulas, tá bom? Então, eu trouxe aqui mais uma vez um trechinho, tá? Um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078/90, para que a gente comece a ter mais contato com esse gênero textual, tá bom? Não esqueça que eu falei para vocês que se trata de um gênero textual, é um gênero textual, tá bom? O Código de Defesa do Consumidor, que faz ali parte da nossa vida. A gente precisa ter esse conhecimento desse texto, tá? Precisa ter o contato com ele, porque a gente já aprendeu nas aulas passadas que nós somos consumidores. Até você, aluno do 6º ano, é um consumidor, tá bom? Seja de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço. Então, vamos lá para a nossa leitura para a gente continuar a tratar desse gênero textual. Eu trouxe hoje o capítulo 4 aqui, tá bom? Que vai tratar da qualidade dos produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos. Olha só, o capítulo 4, o que vai estar aqui presente? Qualidade de produtos e serviços, ele vai tratar dessa qualidade, tá bom? E vai tratar também da prevenção e da reparação dos danos. O que pode ser feito para prevenir esses danos e, se acontecer, o que pode ser feito para repará-los, tá bom? Seção 1, da proteção à saúde e segurança. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão risco à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Então, olha só, pessoal, no artigo 8º já está dizendo que os produtos e serviços colocados no mercado, eles não devem acarretar aí risco à saúde e à segurança do consumidor, tá bom? Mas a gente sabe que existem alguns produtos que, por natureza, eles já causam danos à nossa saúde, tá bom? À nossa vida. E são produtos que, de certa forma, são necessários para algo. Aí, o que acontece? O que a lei diz aqui? Que esses produtos, que já é previsível esse dano à saúde e tudo, o fornecedor, aquela pessoa que vai fornecer esse produto, deve trazer as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Essas informações devem estar bem claras, bem nítidas, tá bom? Aí o consumidor é que vai ter o cuidado ao comprar, ao consumir esse produto, tá bom? Parágrafo 1º. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Então, mais uma vez, a questão da informação aqui. O fornecedor deve informar todos os detalhes possíveis sobre o produto que ele está pondo no mercado, tá bom? Parágrafo 2º. O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços ou colocados à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. Então, mais uma vez aqui a obrigação do fornecedor de higienizar os equipamentos, tá? O material que ele for utilizar na prestação de um serviço ou no fornecimento de um produto, tá bom? Colocando à disposição do consumidor todas as informações necessárias para que o consumidor tenha o cuidado ao ter contato com esse produto ou serviço, tá bom? No artigo 9º, pessoal, o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança
deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Lembra lá do que a gente estava falando ainda há pouco sobre o direito à informação? Isso aqui está falando demais disso, tá? Direito à informação que nós temos desses produtos que de alguma forma eles são nocivos à nossa saúde e à nossa segurança, tá bom? Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo, olha só, não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou que deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança dos consumidores, tá bom? Então, se ele sabe ou se ele deveria saber, ele não pode colocar no mercado esse produto, tá bom? Parágrafo 1º. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentam, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Então, digamos que um fornecedor não sabia da periculosidade do produto que ele estava colocando no mercado. Ele foi lá e colocou no mercado o produto. Mas, posteriormente, ele descobriu que aquele produto estava prejudicando a saúde dos consumidores. O que ele deve fazer? Ele deve imediatamente comunicar o fato às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários, tá? Essa informação tem que chegar aos fornecedores da forma mais clara e rápida possível. Parágrafo 2º. Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão vinculados na imprensa, no rádio, televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço, tá bom? Então, essa informação que deve ser passada aos consumidores o mais rápido possível e da maneira mais clara possível, fica ali por conta da pessoa que forneceu o produto, tá? E aí deve ser vinculada essa informação na TV, no rádio, nos jornais escritos, televisionados, radiofônicos e por aí vai, tá bom? Parágrafo 3º, perdão. Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-lo a respeito. Então, se esses entes aí, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios tomarem conhecimento da periculosidade de algum produto que está no mercado, de algum serviço que está no mercado, eles devem informar a respeito desse problema, tá bom? Então, vocês perceberam aí, pessoal, que essa parte aqui que nós lemos do Código de Defesa do Consumidor vai falar muito da questão da segurança e da saúde, da proteção da saúde e segurança dos consumidores, tá bom? E vai dizendo aí o que o fornecedor pode, o que ele não pode, o que ele deve fazer, como é que ele deve agir caso descubra que algum produto está prejudicando a saúde pode ou está prejudicando a saúde dos consumidores, tá bom? Então, vocês viram que não é um texto tão difícil de ser compreendido, tá? Então, a gente vai lendo, vai analisando, vai colocando ali no nosso dia a dia, a gente vai tomando conhecimento de como deve agir, tá bom? É fundamental, é importante que todos nós, enquanto consumidores, tenhamos conhecimento dessa lei, gente. Essa lei nos assegura. Lembra que eu falei na aula passada para vocês? Muitas vezes nós somos lesados, nós somos prejudicados porque não conhecemos os nossos direitos. Então, você que já está no 6º ano, sabe que existem muitas leis no Brasil, tá bom? Essas leis são importantes. Mas você já pode começar estudando o Código de Defesa do Consumidor. Pode ir lendo aos poucos, estar tomando conhecimento, observando sua vida enquanto consumidor, tá bom? Mesmo que seja uma criança, mesmo que esteja ainda no 6º ano, mas vocês já podem ter contato com esse gênero textual, tá? É importante. Certinho? Vamos complementar aqui com a nossa atividade. Vamos ver se vocês prestaram atenção à leitura e se, olha só, lembra da nossa habilidade? Ler e compreender o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Vamos ver se vocês acompanharam a leitura, fizeram a leitura aí na sua telinha e se compreenderam o que a gente leu, tá bom? Vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se um produto for introduzido no mercado
e posteriormente o fornecedor tomar conhecimento de sua periculosidade, o que deve fazer o fornecedor? Lembra lá que eu dei o exemplo para vocês? Determinado fornecedor põe um produto no mercado e ele não sabia ou diz não saber que aquele produto era perigoso à saúde dos consumidores, tá? Então ele não sabia. Mas posteriormente, depois de colocar esse produto no mercado, ele descobriu que o produto estava prejudicando ali a saúde e a vida dos consumidores. Aí a pergunta é, o que deve fazer esse fornecedor? O que deve fazer o fornecedor que colocou um produto no mercado e depois tomou conhecimento que aquele produto estava prejudicando a vida dos consumidores? Vamos lá, letra A diz o seguinte: o fornecedor deve ir na casa de cada consumidor buscar o produto vendido? O que vocês acham? É praticamente inviável isso, né? Praticamente impossível, né? Daqui que ele tomasse conhecimento de todas as pessoas que compraram esse produto, ou seja, não tem cabimento essa letra A, não é isso, pessoal? Vamos ver a letra B. O que deve fazer o fornecedor? Desistir dos negócios, pois errou feio ao vender um produto perigoso? E aí, pessoal? Se todo mundo desistisse de tudo sempre que erra, né? Como é que seria a nossa vida? Então imagina aí. Ele não deve desistir dos negócios, né, porque ele cometeu um erro. Ele deve procurar reparar esse erro dele. Mas o que ele deve fazer então? Vamos ver na letra C. Não contar a ninguém sobre a periculosidade do produto, assim o fornecedor não ficará no prejuízo? E aí, essa letra C está dizendo que, imagine que eu sou a fornecedora, descobri que o meu produto está causando está prejudicando a saúde e a vida dos meus consumidores, aí o que eu faço? Fico calada, não conto para ninguém, porque se eu contar eu vou prejudicar os meus negócios? Também não é cabível essa letra C aqui, né? Não faz o menor sentido. É o tipo de coisa que um fornecedor não deve fazer. Letra D, comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Aí sim, não é, pessoal? Se o fornecedor tomou conhecimento que um produto que ele colocou no mercado está prejudicando a vida e a saúde dos consumidores, ele deve imediatamente comunicar o fato às autoridades competentes e aos consumidores também, né, mediante anúncio publicitário. Como é que ele vai comunicar aos consumidores? Por meio dos anúncios, tá? E lembra, ele vai usar a TV, o rádio, todos os meios que ele puder para fazer com que a informação chegue até aquela pessoa que comprou o produto, tá bom? Então, a resposta correta, de acordo com o que a gente leu, né, no Código de Defesa do Consumidor e compreendeu, é a letra D, certinho? Todo mundo concorda, não é? Qualquer coisa, volta lá no texto para fazer aquela lida, tá bom? Vamos à segunda questão. De acordo com o artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão risco à saúde ou segurança dos consumidores. É o lógico, né? Produtos que prejudicam a vida e a saúde dos consumidores não devem ser colocados no mercado, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição. Aquele exemplo que eu falei para vocês, existem produtos que, por natureza, eles são nocivos, né? Eles prejudicam a saúde, mas eles servem ali para alguma coisa, é usado para alguma coisa, tá? Então, é um produto, de certa forma. Então, nesse caso, o fornecedor deve fazer o quê? Tá? Eu sou fornecedora de um produto que, por natureza, ele causa dano à saúde das pessoas. Só que, obviamente, né, é um produto que serve para algo que é usado para um fim específico. Então, enquanto fornecedor, o que eu devo fazer? Nesse caso, o fornecedor é livre para vender o produto? Ele tem a liberdade de vender esse produto que prejudica a saúde das pessoas? E aí, pessoal? Ele é obrigado a não vender o produto? Lembra que eu falei para vocês, esse produto, apesar dele prejudicar a saúde das pessoas, ele de certa forma é necessário para algo, tá? Aí aquela coisa, gente, é o cuidado, né? Quem que vai usar esse produto? Em que vai usar? Tem pessoas por perto que podem se prejudicar, então depende muito do produto, né? Então não posso simplesmente obrigar o fornecedor a não vender o produto. Ele tem o direito dele também enquanto fornecedor. Ele não é obrigado a fornecer informações sobre o produto. Olha só, nós falamos lá no início que nós, enquanto consumidores, temos direito à informação. Então, não é obrigado a fornecer informações, isso aí já não vale, né? Não está certo.
Nesse caso, o fornecedor é obrigado, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito? E aí, pessoal? Aí sim, não é? Se o fornecedor não pode, não deve vender produtos que prejudiquem a saúde dos consumidores, exceto aqueles produtos que, por natureza, já é da sua natureza mesmo, essa nocividade, né? Nesse caso, ele pode vender o produto, mas esse produto deve ser bem claro, deve trazer bem claro todas as informações a respeito dele, tá? Quais são as substâncias, que mal causa, como deve ser guardado, tem todas aquelas informações que a gente encontra nesses produtos, né? Então, nesse caso, o fornecedor é obrigado, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a respeito desse produto, tá bom? Vamos para a questão de número 3. O que deve fazer o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança dos consumidores? E aí, pessoal? A gente viu isso também lá quando estávamos fazendo a nossa leitura, né? Se o fornecedor de um produto e serviço que tem potencial ali nocivo ou é perigoso à saúde dos consumidores, o que deve fazer o fornecedor? E aí, pessoal? Acredito que vocês já até saibam a resposta, já estejam gritando aí a resposta, né? Vamos conferir? O fornecedor desses produtos potencialmente nocivos à saúde, à segurança das pessoas, dos consumidores, deve informar, gente. Essa palavra está aparecendo muito, é o direito à informação que nós temos, né? Então, o fornecedor deve informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da nocividade ou periculosidade do produto ou serviço, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. É o que está lá no textinho da lei, né, que a gente acabou de ler. Então, o fornecedor deve, tá? Ele é obrigado a dar essas informações necessárias e importantes a respeito do produto que ele está colocando no mercado, tá bom? Entendido? Vamos para mais uma? Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios devem fazer o quê, pessoal? Então, esses entes aí governamentais, digamos assim, tomaram conhecimento que um produto está prejudicando ali a vida das pessoas, a saúde das pessoas. O que deve fazer esses entes governamentais, digamos assim? Eles devem mandar prender o fornecedor. Vocês acham que é o caminho certo a se fazer, é o que está lá na lei? Mandar fechar o comércio onde foi vendido o produto? E aí? Mandar destruir todos os produtos que ainda não foram vendidos? Ou deve informar aos consumidores acerca da periculosidade do produto ou serviço? Segundo o que a gente leu lá na lei e compreendeu, os entes governamentais, União, Estado, Distrito Federal e município, devem informar aos consumidores acerca da periculosidade do produto ou serviço que foi ofertado ali no mercado, tá bom? Deu para compreender aí direitinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante. Até a próxima aula. Tchau, tchau!